Olá, saudações a todos. Nesse vídeo a gente não vai conversar sobre codependência. Existe muito material na internet disponível sobre esse tema, então nós vamos conversar sobre um outro tema que é pouco comentado, que é a coabstinência. Qual a diferença de codependência e coabstinência? Para que serve a coabstinência? Quem são os coabstêmios? E como que esses coabstêmios fazem parte da vida do abstêmio. Veja que é uma relação completamente diferente da dependência e do codependente e a relação do abstêmio com o coabstêmio. São situações completamente opostas. Muitos coabstêmios nunca foram codependentes. Em casos raros, nós temos codependentes que se tornaram coabstêmios. Mas nós vamos ver isso nesse vídeo com mais calma, com mais atenção. E fica comigo até o final que vai valer a pena. Olá, saudações a todos. Meu nome é Pericles Zimmermann, eu sou voluntário da abstemiologia, tenho vários livros publicados sobre o tema e hoje a gente vai falar sobre coabstinência. Se você já procurou material sobre codependência, você já sabe o que é codependência, existem vários autores que comentam o tema. Então eu não vou perder tempo aqui explicando ou me aprofundando sobre isso. Existem pessoas muito gabaritadas para poder falar sobre o tema e eu recomendo que vocês assistam os vídeos deles. Tá? Mas se você quer saber sobre coabstinência, um dos maiores canais que tem na internet sobre abstinência é a abstemiologia. Então se você quer estudar abstinência, a superação do consumo de drogas e álcool e não o consumo de drogas e álcool em si, se você quer estudar a superação disso, esse é o canal adequado. E dentro da abstemiologia, nós temos uma área enorme que são os coabstêmios, ou a coabstinência. Tá legal? Vamos tentar entender isso aí. A pessoa passou por aquelas 3 fases, né, do mero usuário, usuário abusivo e adicto, e agora ela está em abstinência, está num processo de abstinência, está com 5, 10, 15, 20 anos de abstinência. Então a pessoa superou aquele problema da drogadição. Bom, ela estando em abstinência, o que nós percebemos é que esses abstêmios estão cercados de outras pessoas que também estão em abstinência. Essas outras pessoas que estão em abstinência nós chamamos de coabstêmios. Então olha que interessante, um padrinho de grupo anônimo é um coabstêmio. Ele é um abstêmio em relação à dicção dele, mas ele é um coabstêmio em relação aos seus afiliados. Então nós temos vários coabstêmios. Nós temos terapeutas que são coabstêmios, nós temos familiares que são coabstêmios, padrinhos e madrinhas, nós temos colegas que estão em abstinência há muito tempo, que também são coabstêmios. Então nós temos uma gama enorme de pessoas que fazem parte da abstinência dessa pessoa que superou a drogadição, né? Então nós temos pessoas com 5, 10, 15, 20 anos de abstinência que estão cercados desses coabstêmios. Veja que esse é um fenômeno muito diferente da codependência. Então na coabstinência nós temos várias outras características que diferem da codependência, que não tem nada a ver com a codependência, que é algo que ficou lá atrás, né? Inclusive, nós temos alguns casos de codependentes que conseguiram ser coabstêmios, mas são casos raros. Então, eu não posso afirmar que todo o codependente pode se tornar um coabstêmio. Eu não consigo afirmar isso, mas eu consigo afirmar que alguns codependentes acabam se tornando coabstêmios. Ou seja, aqueles que estiveram presentes durante a dependência agora estão presentes durante a abstinência. Mas não só isso. Aqueles que estiveram presentes durante a dependência, de certo modo ali fomentando, direto ou indiretamente, o consumo de drogas ou álcool, dando sustentação para aquele consumo de drogas ou álcool do seu familiar, do seu ente, né? Agora estão na abstinência, são coabstêmios, estão fomentando, dando base para a sustentação da abstinência. Veja que é uma diferença muito grande, tá? Um coabstêmio do codependente. Nem todo codependente consegue se tornar um coabstêmio, tá? Bom, dentro dos coabstêmios,
o que é muito interessante é que a gente tem a técnica do evite e do procure dentro da dependência química, né? Devemos evitar pessoas, lugares e hábitos da ativa e devemos procurar pessoas, hábitos e lugares que não sejam dativas, sejam relacionados à vida abstêmia. Então veja só, dentro desse procure pessoas, hábitos e lugares, nós vamos ter os coabstêmios, que são essas pessoas, né? Então muitas vezes o abstêmio precisa se separar desses codependentes e se unir a esses coabstêmios, né? E esse é um fenômeno muito interessante que está dentro desse processo de abstinência, 5, 10, 15, 20 anos de abstinência. Então, dentro do site da abstemiologia, dentro da página de postagens abstemiológicas, nós temos uma série de temas relacionados a coabstinência. Então eu vou dar um exemplo, né? Os termos que são mais comuns lá na dicção seriam assim, ó, codependente, familiar adicto, observador, desorganização familiar, família disfuncional, convivência de situações destrutivas. Esses são termos relacionados à dependência, à adicção. Dentro da coabstinência, esses termos mudam, né? Em vez de codependente, nós vamos ter coabstêmio ou coevolucionando, né? Em vez de familiar adicto, nós vamos ter familiar assistido. Em vez de desorganização familiar, nós vamos ter cuidadores. Em vez de família disfuncional, nós vamos ter recuperação da funcionalidade familiar. Em vez de convivência de situações destrutivas, nós vamos ter uma convivência de situações salutares, edificantes. E por aí vai, né? Em vez de intoxicação familiar, nós vamos ter desintoxicação familiar. Em vez de interrelacionamentos patológicos, nós vamos ter relacionamentos afetivos saudáveis. E todas essas expressões, elas mudam quando a gente sai da codependência e vai para a coabstinência, tá? Dentro do site da abstemiologia, nós temos muito material sobre isso. Nós falamos da diferença entre codependente e coabstêmio, do problema do compromisso meramente estético, o que faço se meu familiar for internado, o princípio da intervenção precoce, todo adicto precisa ser internado. A gente tem material sobre, você sabe o que é intervenção, se você conhece a carta de intervenção, familiares sobre, matéria também sobre a síndrome da cegueira deliberada, isso é muito interessante, tá? Familiares a sensação de impotência, adicção e o significado, né, de algumas expressões. Por exemplo, eu bebo com meu dinheiro e ninguém tem nada a ver com isso. Eu tenho um material que explica o que essa frase realmente quer dizer, né? Eu só bebo cerveja, ou eu nunca bebo destilado, ou eu só fumo maconha, não uso outra droga. Eu tenho um material que explica o que isso quer dizer, quando a pessoa te diz isso, o que ela realmente está querendo dizer, né? Dentro da área de coabstinência, lá do site, a gente também fala de fenômenos de para-abstinência. Nós temos um fenômeno muito interessante dentro da coabstinência, que é o fenômeno da abstinência paralela. Assim como a adicção, o consumo de drogas ou álcool, ele tende a gerar mais pessoas que consomem drogas ou álcool, né? Então parece que a adicção ela une essas pessoas, mas nós temos lá na abstinência o fenômeno da abstinência paralela, ou seja, o abstêmio também se une a outras pessoas que estão em abstinência. Então quando você interrompe de forma definitiva o consumo de drogas ou álcool, você tende a gerar abstinência em outros também. Outros servem de exemplo, você é um exemplo e outras pessoas também servem de exemplo para você. E isso fomenta a abstinência. A gente gera muita abstinência dentro desse fenômeno da abstinência paralela. Então isso tudo está dentro da coabstinência. É uma área enorme para ser estudada. E eu tenho bastante material disponível no site. Dentro da aba de postagens abstemiológicas tem uma caixinha lá de coabstinência. Tá? Então eu recomendo que se debrucem sobre esse tema e estudem, quem tiver interesse. Tá? Ele é muito, muito diferente da codependência. Tá? Para começar, as pessoas, né? Existem muitos codependentes que nunca conseguem ser coabstêmios. Tá? A gente tem até familiares que tinham adicção e hoje estão em abstinência há muitos anos, 10, 15 anos, mas os seus familiares continuam sendo codependentes. Né? Agora nós temos situações um pouco mais raras,
que esses familiares deixaram de ser codependentes e hoje são coabstêmios. Mas essa transição é um pouco rara, tá? Embora exista. Né? O normal é que os coabstêmios não tenham sido antes codependentes em si. Tá? Eles podem até ter sido dependentes, mas não são codependentes. Né? Normalmente é assim. Mas precisa estudar bastante o tema, tentar entender com detalhes sobre cada uma das publicações. Eu vou postando vídeos aqui sobre esse material, então eu recomendo quem puder assistir, quem puder ler, né, quem puder assistir os vídeos, que busque informação sobre coabstinência. Era isso que eu queria dizer sobre o tema. Muito obrigado e até a próxima.